com a manchete do G1. Naquele momento, né, que a gente trouxe para o programa, o PGR pedia a abertura de inquérito para investigar Eduardo Bolsonaro por atuação nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. O PGR pediu e já temos a notícia de que foi aceito. Caiu ali com o Alexandre de Moraes, por uma prevenção, a gente vai discutir isso também, e o inquérito já está aberto. A PGR, o pedido, né, o pedido foi feito para apurar essa atuação do Eduardo, que está lá nos Estados Unidos, né, deixou aqui o cargo de deputado federal, se licenciou lá nos Estados Unidos, e também a PGR atende um pedido que foi feito pelo deputado federal Lindbergh Farias, que é líder do PT na Câmara. Lobauer, o que você acompanhou já dessas notícias? A gente sabia que essa bomba ia acabar estourando na medida que as notícias vinham de uma possível sanção a Moraes e outros membros e autoridades brasileiras. Estamos chegando aí em mais capítulos dessa história. Olha, eu não acompanho esses bastidores aí, talvez até o Luiz Felipe depois possa dar um pouco mais de informação sobre o ambiente no PL e as decisões tomadas pelo Eduardo Bolsonaro. Mas o que dá impressão, olhando de fora, é que ele fez esse movimento de ir para os Estados Unidos porque já tinha alguma ideia do que pudesse acontecer. Ele deve ter feito um cálculo político de sobrevivência e devia saber de coisas que a gente não tem acesso. Decidiu ir para não voltar. Ao que tudo indica, é o que eu ouço, o que eu converso com as pessoas do ambiente político aí, é que ele também não voltaria para as eleições de 26. Ele fez um movimento para realmente fazer um esforço nos Estados Unidos que, pelo jeito, está tendo algum resultado. Quer dizer, levar para as autoridades americanas inquietações que ele tem, que muitos brasileiros também têm, em relação à conduta das instituições aqui, em particular do juiz Alexandre de Moraes e do Supremo de uma forma geral. Então, o que a gente tem visto a partir daí são realmente, nós vamos acho que discutir isso hoje, tem até imagens interessantes, reações de um outro nível, de um nível de primeiro escalão nos Estados Unidos, e especulações sobre o que pode acontecer com essas ações americanas que tem um limite, né? Elas podem ir até um certo ponto, não tem como interferir na soberania brasileira, mas a reação da PGR e a reação do próprio senhor Moraes já dão um pouco a ideia da escalada, né, do aquecimento do processo, né? O que eu acho que é uma coisa bem preocupante, porque a gente precisaria estar indo para um caminho inverso. A gente precisaria estar indo para um caminho para chegar o ano que vem para virar essa página da história brasileira, mas pelo jeito não é isso que vai acontecer. Estão esticando a corda dos dois lados e da onde a gente vai, como é que a gente vai sair desse confronto é muito difícil saber, porque a sensação que dá é que o Moraes está se sentindo acuado cada vez mais. E quando você vai acuando a onça e o tigre ali, a reação pode ser... Ele nunca recuou até agora, né? Não parece que nesse momento... Não é muito... Acho que não tem... É quase um consenso hoje em dia de que o senhor Alexandre de Moraes perdeu um pouco todos os limites do bom senso, né? Para a gente colocar de forma muito cordial. Eu acho que não é só nesse caso, são muitos casos, são muitas decisões que confrontam com aquilo que está estabelecido na lei, que confrontam com a Constituição brasileira, que não respeitam o devido processo legal, que não dão acesso aos autos, até esse caso aqui também. Agora vai abrir acesso a detalhes, né, do processo do próprio Eduardo Bolsonaro, que a gente não tinha acesso. Nós não, mas que os próprios defensores do caso, né, não tinham acesso. Então, isso aí não pode acabar bem, não vai acabar bem. E essa reação americana também ela tem um certo constrangimento para o Brasil, né? Porque é como se a gente estivesse indo pedir ajuda lá fora, porque não consegue resolver os nossos problemas aqui dentro. Mas não tem conseguido. É verdade. É fato. Muito bem. Segundo a Procuradoria, né, na figura do Paulo Gonet, desde o ano passado o deputado estaria reiteradamente e publicamente afirmando que está se dedicando a conseguir do governo dos Estados Unidos a imposição de sanções contra integrantes do STF. Segue aqui a PGR. As evidências conduzem à ilação
de que a busca por sanções internacionais a membros do Poder Judiciário visa interferir sobre o andamento regular dos procedimentos de ordem criminal, inclusive a ação penal em curso contra o senhor Jair Bolsonaro e aliados. Diz aqui outro trecho. Na avaliação da PGR, a conduta de Eduardo Bolsonaro poderia confirmar crimes como coação no curso do processo e possível obstrução à investigação de infração penal que envolva organização criminosa. Jean Turco, então agora a gente tem esses dois lados, né? O Eduardo Bolsonaro, por um lado, falando que, inclusive, essa decisão de agora comprova aquilo que ele vinha denunciando, né? De uma perseguição política e de uma atuação aí fora das quatro linhas, para usar o termo da família Bolsonaro, contra eles. E, por outro lado, o STF e a PGR dizendo que essa seria uma atuação ilegal, ele estando lá fora, tentando articular interferência externa dentro aqui do andamento de processos brasileiros. Qual que é a tua visão? Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Olha, enésima questão muito grave, realmente. Porque, bom, enésima questão política, na verdade. Né? Veja, então, Eduardo Bolsonaro não pode fazer essas denúncias fora e tentar articular algum tipo de direção fora, porque aqui internamente, infelizmente, não conseguimos. Mas, aí, Janja e Lula, obviamente, podem chamar a China e especialistas chineses em censura das redes sociais, não regulação, é mentira que seja uma mera regulação. Aí, durante o impeachment da Dilma e durante a Lava Jato, vários membros da época do PT, simpatizantes, etc., advogados, inclusive, podiam ir tranquilamente à Corte Penal Internacional, à Corte Interamericana, ir Brasil afora denunciar os eventuais abusos, as supostas irregularidades, o suposto golpe, etc. Naquele caso, estava tudo bem. Então é evidente que é a enésima jogada política. Do ponto de vista do mérito, também, enésimo absurdo. Vale relembrar que a PGR, recentissimamente, em março, só 2 meses atrás, na verdade, recusou proceder nessa investigação, nessa mesma investigação contra Eduardo Bolsonaro, porque os crimes não existiam. E agora, depois de 2 meses, aí abre o caso. Será que talvez porque agora chegou a notícia que diferentemente de 2 meses atrás, que essas sanções contra Alexandre de Moraes e outros, eventualmente, estão se tornando sempre mais concretas? Porque, veja, você mesmo leu, na justificativa da PGR, está lá escrito, desde o ano passado, Eduardo Bolsonaro articula isso. Se for desde o ano passado, por que em março, então, eles mesmos não procederam com essa mesma investigação? O que mudou nestes 2 meses? Mudou só isso, porque agora nós tivemos uma declaração de Marco Rubio falando explicitamente que, sim, é muito provável que sanções contra Alexandre de Moraes virão. Não é isso. O fato novo é isso, na verdade. Não é um fato novo sobre a articulação de Eduardo Bolsonaro, mas sobre a concretude da coisa, o sucesso da coisa. Então mostra que é uma questão política. Ainda, e se for realmente isso, vejam, então Eduardo Bolsonaro estaria articulando para fazer sanções específicas ao Alexandre de Moraes e eventualmente a outros juízes e eventualmente a cônjuges deles, ao CPF deles, a pessoas específicas, pessoas específicas e não à Corte Suprema, e não ao Brasil. Mas aí, se Alexandre de Moraes for vítima de tudo isso, ele não pode ser relator agora deste caso. Barroso, como presidente do STF, passou para Alexandre de Moraes a relatoria do caso. Ele não poderia sequer se pronunciar e votar neste caso. Ele está sendo relator deste caso. Pela enésima vez, nós vemos um caso onde a suposta vítima de um problema depois vai ser relator, vai investigar, vai ser juiz, etc. Então, enésimo absurdo. Ainda, a investigação vai correr sob sigilo. Tem seus motivos, mas nós vimos este tipo de conduta, este tipo de processo sempre mais utilizado. Vale lembrar, recentemente, quando, por exemplo, para alguns depoimentos, algumas sessões no tribunal do STF, foi impedido a mídia e a qualquer pessoa que seja gravar, levar celular, etc., para supostamente não combinar versões entre
testemunhas, réus, etc. Então, tudo corre em segredo de justiça, tudo sem transparência, etc. O que gera exclusivamente uma única consequência. Aumentam as suspeitas e as opiniões negativas sobre estes processos e sobre a condução destes processos. A meu ver, do ponto de vista político, a acusação é de coação, ou seja, de intervir dentro dos processos para tentar impedir eventualmente estes processos, inclusive o processo do pai, Jair Bolsonaro. Mas vejam, não se trataria eventualmente só do processo contra o pai Jair Bolsonaro. Se trata, as acusações que estão sendo feitas por Eduardo Bolsonaro, por toda a oposição e por todos os críticos, inclusive nós, são que uma série de irregularidades em vários processos desde 2019 e não só neste processo de forma específica. E se realmente estes processos estão tendo irregularidades, a coisa tem que ser denunciada mesmo. Se por acaso não tiver, não terá problema. Não são eles mesmos que falam que quem não deve não teme, então será investigado. Se tiver irregularidades, se continua. Se não tiver, não tem nada a temer. A meu ver, do ponto de vista político, na verdade, tudo isso só escancara ainda mais, como se não faltasse, não precisasse, que na verdade se trata de uma questão política. Então, paradoxalmente, acho que se Eduardo Bolsonaro amanhã voltasse, seria imediatamente preso. Mas, se ele não voltar, só fortalece a posição dele. Fortalece a posição dele perante os interlocutores dele neste momento nos Estados Unidos. Ou seja, estão vendo que realmente ele está sendo perseguido e a oposição está sendo perseguido. Inclusive, agora coloca sob os holofotes o mesmo Goné da PGR. Ou seja, talvez essas sanções contra Alexandre de Moraes e outros vão até se expandir. A meu ver, isso mostra essa questão, que eles estão sentindo. Eles estão sentindo que essas sanções vão vir mesmo, se tornaram quase certeiras e vão ter um efeito muito, muito forte. Esse sentimento de que as sanções podem realmente vir ficaram mais fortes após esse vídeo aqui que a gente vai mostrar agora do secretário de Estado americano, Marco Rubio, confirmando a alta possibilidade de sanções amorais. Vamos ver. Mr. Secretary, as you're certainly aware, the alarming human rights decline in Brazil. We've seen pervasive censorship, political persecution targeting the entire opposition, including journalists and ordinary citizens. What they're now doing is an imminent politically motivated imprisonment of former President Bolsonaro. This crackdown is extended beyond Brazil's borders, impacting individuals on U.S. soil. The 2023 Financial Times article actually talked about this. What do you intend to do, and would you be looking at Supreme Court justice sanctioning of Alexandra de Moraes under the Global Magnitsky Act? That is under review right now, and it's a great possibility that will happen. Thank you so much, Mr. Tá aí uma grande possibilidade de acontecer. Esse vídeo é da semana passada, ele respondendo ao deputado Corey Mills, que é da Flórida. E aí, após esse vídeo se tornar público aqui no Brasil, né, começaram as movimentações. Primeiro, declarações de que seria um absurdo qualquer tipo de sanção, e agora com o pedido do PGR aceito e já distribuído. Então, temos aí a próxima notícia, olha só. Moraes assume inquérito contra Eduardo Bolsonaro e decreta sigilo, que até o Jean Turco comentou sobre o sigilo, mas já tem uma outra notícia, parece que retirou o sigilo desse inquérito contra o deputado Eduardo Bolsonaro. E nessa decisão do Moraes ainda tem um trecho que eu queria destacar, que é o seguinte: determina ainda que a Polícia Federal, nos exatos termos indicados nos pedidos da PGR, realize um monitoramento e preservação de conteúdo postado nas redes sociais do senhor Eduardo Bolsonaro, que guarde pertinência com o exposto nessa petição. Ricardo Gomes, tua visão aí sobre o caso. Então aqui também o Moraes está determinando que fica ali de olho em tudo que o Eduardo Bolsonaro postar. Imagino que não vai mudar nada, né? Imagino que o pessoal já estava de olho, mas agora expressamente tem uma decisão para que cada passo que o Eduardo Bolsonaro dê, inclusive nas redes, seja monitorado e faça parte aí dessa investigação. Boa noite, Renato, os colegas de bancada aqui e a audiência. O que eu ainda não consegui entender, Renato, qual é o crime que está sendo investigado. Qual foi o ilícito cometido, em tese, por Eduardo Bolsonaro para resultar em um inquérito, numa investigação. Afinal de contas, ele disse o que estava fazendo, que se licenciava, e foi
aos Estados Unidos, como diversos deputados foram à OEA, como foram a organismos internacionais, fazer denúncias daquilo que entendiam ser violações de direitos humanos que estão acontecendo no Brasil. Se os Estados Unidos estão avaliando sancionar alguma autoridade brasileira usando a Lei Magnitsky, não é porque Eduardo Bolsonaro pediu, é porque encontraram razões, causas para aplicar uma lei que protege os Estados Unidos e veda a relação, inclusive, com empresas americanas para pessoas que promoveram violações de direitos humanos. Isso não se faz com um telefonema, com relacionamento. Basta ver que até hoje não tem nenhum parente de Maduro, nem o Nicolás Maduro está condenado nessa, está enquadrado nessa lei Magnitsky nos Estados Unidos. Ou seja, não é só pedir, né? E sendo que Maduro tem a cabeça a prêmio nos Estados Unidos com a sua prisão valendo inclusive uma boa recompensa, um bom negócio ajudar os Estados Unidos a prender Nicolás Maduro. Nem ele está punido por essa lei Magnitsky. Ou seja, atribuir a Eduardo Bolsonaro, a presença de Eduardo Bolsonaro, que os Estados Unidos decidam aplicar uma lei ao Alexandre de Moraes, parece uma demasia, um tamanho que é grande. Segundo, essa é uma reação até esperada, né? Eu me lembro Nicolás Maduro, já que estamos falando nele, dizendo que a sua oposição colaborava com o imperialismo para tentar destruir a democracia venezuelana. Esse é o discurso enquadrado já, emoldurado, pronto de reação, né? Primeiro o Supremo saiu com a tese de que os Estados Unidos aplicar uma lei americana com efeitos em solo americano era uma violação da soberania brasileira, como se eventuais violações constitucionais fossem exercício da soberania do país. Lembrando que a soberania não é do Supremo Tribunal Federal, nem do presidente da República e nem do presidente do Congresso. A soberania é do Brasil, do conjunto da nação brasileira, expressada na sua Constituição, e esta soberania não é mais do que exercida pelos poderes quando cumprem a Constituição. Quando um poder descumpre a Constituição, ele não está exercendo a soberania, ele sim está usurpando poderes da soberania nacional. Então tem toda uma cortina de fumaça aqui para fazer parecer um incidente internacional, para fazer parecer que Eduardo Bolsonaro está conspirando com, só falta chamar de o anti-imperialista, como Maduro fez, quando, na verdade, os Estados Unidos estão fazendo uma provável retaliação ao que a Suprema Corte brasileira fez com Elon Musk. Lembrando que Elon Musk, né, o X, primeiro foi citado pelo Twitter e não pela carta rogatória, que é o rito legal, o rito estabelecido em tratados internacionais, para que o judiciário brasileiro notifique alguém em solo americano. O tratado internacional dá este rito. O Supremo Tribunal Federal ignorou isso e fez uma citação por Twitter para Elon Musk. Depois buscou responsabilizar a Starlink por ações do Twitter, do X, só porque tem um sócio em comum, quer dizer, algo também absolutamente ilegal. Tudo isso buscando suprimir conteúdos da internet, ou seja, há sinais para o governo americano de que há uma violação de direitos que a Constituição americana resguarda. A brasileira também, mas a Constituição americana resguarda. Ou seja, esse é um processo de exercício de soberania dos Estados Unidos dentro de território americano, em resposta à ação do Supremo Tribunal Federal contra brasileiros que são também cidadãos americanos, que têm residência nos Estados Unidos, e não uma reação do governo americano a um pedido de Eduardo Bolsonaro. Mas é mais fácil, parece, para a Suprema Corte dizer que o problema é Eduardo Bolsonaro
do que fazer uma meia-culpa e fazer um processo de avaliação crítica do que tem feito no Brasil.